Vamos falar um pouquinho de cultura e mindset ágil? Fica nesse episódio que nós vamos falar sobre isso. Podcast Universidade Renasoft. Olá, eu te dou as boas-vindas ao nosso podcast Universidade Renasoft. Eu sou o Juan e é sempre um prazer te receber conosco. Vamos aqui nesta semana iniciar uma série nos nossos podcasts falando sobre metodologia ágil. Mas, espera um pouco, por que todo mundo fala sobre ágil, hein? Vou recordar um pouco aqui sobre o nosso podcast falando sobre esse momento atual que a gente vive. Estamos em plena revolução. Falamos sobre o momento de indústria 4.0, que é marcada aí por uma maior interação entre processos humanos e os processos robóticos. A transformação digital é cada vez mais premissa para que os negócios se mantenham vivos, ativos e produtivos. Ao mesmo tempo, estamos em mudança do mundo. O mundo VUCA está dando lugar para o mundo BUNNY. Inclusive, falamos sobre esse novo formato de encarar o mundo em nosso podcast número 24. Dá uma consultada aí para você ouvir. Para lembrarmos um pouco, o mundo BUNNY é um acrônimo de palavras em inglês que, trazendo aqui para a nossa língua, significa um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Na prática, isso nos leva a um momento onde é necessário ajustar as estruturas, processos e cultura das empresas, assim como a mudança de mindset das pessoas, isso é, a sua relação aí com o trabalho. Para se atender toda essa mudança, é que temos a presença das metodologias ágeis. As metodologias ágeis nascem então a partir de um manifesto, onde nele constam aí 4 valores e 12 princípios que foram criados para o desenvolvimento ágil de software, mas eles podem ser adaptados para todos os tipos de negócio e todos os tipos de trabalho, assim como na nossa vida pessoal. O Manifesto Ágil se apoia em 4 valores importantes. O primeiro deles é o indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Isso é, estamos falando aqui sobre a importância da comunicação e do relacionamento entre as pessoas durante o trabalho. O segundo valor está em software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Isto é, estamos falando de praticidade, estamos falando de deixar ali o mínimo produto viável para que algo funcione ou comece a ser executado, para que a gente possa saber efetivamente se aquilo deu certo ou errado, se a gente pode continuar com aquele projeto e não. MVP, como as pessoas costumam falar. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Então, nesta parte, neste valor do Manifesto Ágil, a busca aqui é o alinhamento de expectativas com o cliente, isso é, com o que o cliente está esperando. Temos uma visão um pouco maior no negócio em relação ao cliente. Então a busca é efetivamente colocar o cliente como centro para a realização das atividades. Responder a mudanças mais do que seguir um plano. Neste último valor que traz o Manifesto Ágil, a ideia é que a gente tenha e consiga ser sempre adaptável e flexível. Isto é, num mundo que a gente tem essas mudanças tão repentinas, buscar a flexibilidade, a adaptabilidade é uma coisa que não pode mais nos falhar. Temos que buscar sempre isso. Portanto, são esses os 4 valores para quem vai buscar aí o mundo ágil, né? A metodologia ágil. E são várias vantagens para quem utiliza uma metodologia ágil. Veja, principalmente quando a gente fala que uma metodologia utilizada baseada no mundo ágil tende a aumentar a velocidade das entregas dos produtos, tende a ter mais qualidade do serviço que é prestado, aumenta a independência e a produtividade, assim como a gente consegue desempenhar ou desenvolver trabalhos e produtos de mais qualidade e mais assertivo para os nossos clientes. É importante dizer que para aplicar essas metodologias é necessário primeiro se preparar para elas.
Primeiramente, é necessário criar uma cultura ágil dentro da organização. Essa cultura faz com que se valorize a colaboração e a cooperação. Portanto, é necessário diminuir controle e burocracia. As tomadas de decisão são tomadas realmente dos níveis mais baixos da organização para que as equipes possam se apropriar dos resultados. Traduzindo isso na prática, a gente deve buscar o seguinte: menos comandos, menos posições de comando. Isso é, os líderes, os gestores, devem ter a iniciativa ou a busca de não ficar dando comando para seus liderados, mas sim, estes devem buscar a responsabilidade sobre os seus atos e serem orientados para onde ir, e não efetivamente comandados ou impostos ou através de ordens. A busca também é de equipes menores, mas que tenham maior eficiência. Melhora assim então a comunicação dessa equipe, a integração, a adaptação, tudo isso aplicado na ideia de equipes menores. A busca é fazer com que as equipes sejam mais eficientes. Na prática também a gente deve colocar sempre o cliente no centro. Com essa visão, os colaboradores têm mais responsabilidade para tomar as decisões e fazer então suas atividades, cumprir os prazos, considerando aí que o cliente está no centro dessa equação. O líder então passa a ter um papel de facilitador. Embora ele não dê ordens, como a gente já falou ali um pouco para trás, o líder se torna ponto central de consulta quando os times têm alguma dificuldade ou alguma insegurança quanto a escolher o melhor caminho a seguir diante de uma dúvida. Então, com a implementação dessa cultura ágil, é importante que os colaboradores também estejam desenvolvendo um mindset, isto é, uma forma de pensar que também seja ágil e apoie este ambiente. Significa, então, desenvolver um conjunto de atitudes que sustentam essa cultura. Praticamente, é desenvolver respeito, colaboração, melhoria e ciclos de aprendizagem, orgulho na propriedade, foco na entrega de valor e capacidade de se adaptar às mudanças. Após então esta preparação, isto é, aplicação dessa cultura ágil, o desenvolvimento do mindset ágil, é hora então da organização começar o seu processo de análise. E essa análise precisa ser completa para verificar qual é o caminho que ela vai seguir. Eu estou querendo dizer aqui sobre o famoso SWOT, o análise SWOT, onde essa organização vai poder determinar suas forças, suas fraquezas, as suas oportunidades e ameaças. O extrato dessa análise SWOT vai ser então um planejamento estratégico, onde será possível identificar as oportunidades de melhoria e definir os planos de ação. Agora sim, é nesse ponto que podemos nos beneficiar então dos métodos ágeis. Para fazer os projetos de melhoria, a gente pode usar frameworks como o Scrum ou Lean, por exemplo. Para planejar os objetivos, definir resultados, acompanhar as metas, pode-se utilizar a metodologia OKR. Para acompanhar o trabalho dos times, o andamento do projeto como um todo, a gente pode usar o Kanban. Bom, mas aí é papo para as próximas semanas. Dentro das próximas semanas, eu vou falar especificamente sobre Scrum, OKR e Kanban, para que assim a gente possa levar mais informação para vocês e vocês possam aprender e se interessar por esses assuntos que estão tão em alta nesse momento. Espero que você tenha curtido, tenha gostado dessa nossa edição e eu desejo a você muito sucesso. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Até, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.